Louvado seja o nosso Redentor Jesus Cristo. Apenas um versículo nesta manhã será objeto para a nossa mensagem. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Os irmãos sabem que esse texto nós não projetamos, para que os irmãos não percam o costume de abrir suas Bíblias ou de compartilhá-las. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Assim diz, texto sagrado: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus Santo, Criador e sustentador de toda a vida, louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que entregou-se naquela cruz e na manhã do terceiro dia ressuscitou. No nome dele nós te imploramos, Senhor, que instrua-nos por tua palavra, ó Deus. Que ela não retorne sem que cumpra os propósitos pelos quais ela foi designada, Senhor. Que ela promova entre nós instrução, correção, exortação, que ela promova reconciliação, que ela promova, ó Deus, glórias e honras ao teu nome. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Um texto muito conhecido que já foi objeto de sermões e estudos, um texto que eu já usei várias vezes para a posse dos nomeados do ano, mas que traz para nós hoje um significado muito importante. Antes de adentrar ao texto, eu preciso levar em consideração algumas coisas. Nós sabemos que esta igreja que Paulo está escrevendo a carta, diferente da carta aos Romanos, esta igreja, ela fora plantada pelo apóstolo Paulo. Ele passou lá 1 ano e meio. É preciso destacar como que o apóstolo Paulo chegara naquele lugar. Um breve resumo. Ele advém de perseguições físicas, prisões e açoites. Ele advém de rejeição constante, de pregação infrutífera em algumas ocasiões. Ele experimentara tensão constante com alguns opositores religiosos e filosóficos, e possivelmente ele vinha com muita solidão e até mesmo desânimo. Antes de chegar na cidade de Corinto, assim como registra o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 18, os capítulos anteriores mostram onde o apóstolo passara anteriormente, o que acontecera nesses lugares e como ele então chega na cidade de Corinto. Primeiro em Filipos, ele experimenta prisão, perseguição e açoites. Ele e seu companheiro de viagem, Silas, foram presos injustamente depois que expulsaram um espírito imundo que possuía uma jovem adivinhadora. Nós sabemos que eles foram açoitados em praça pública, tiveram suas vestes rasgadas e lançados na prisão. Depois eles vão para Tessalônica. Eles inicialmente são recebidos de bom grado na sinagoga, mas depois que alguns começam a se converter ao cristianismo, os judeus incitam um grande motim e Paulo teve que fugir de lá às pressas durante a noite.
Chega em Bereia, apesar dos crentes em Bereia serem também bastante receptivos, os judeus lá da Tessalônica ficam sabendo onde ele estava e vão atrás dele para criar tumultos e confusão. Ele mais uma vez tem que sair de Bereia, agora fugido e levado para Atenas. Quando chega em Atenas, ele começa a pregar o evangelho num local de adoração chamado Areópago. O texto lá de Atos diz que poucos se convertem. Ele foi tratado com desprezo por boa parte dos seus ouvintes, tanto os filósofos epicureus quanto os estoicos. Chegaram a chamá-lo de tagarela. Apesar de uma pregação bem fundamentada nas Escrituras, Atenas não teve um grande impacto missionário. E aí então ele chega em Corinto. Quando ele escreve essa carta, ele relembra os irmãos como foi que ele chegou lá. Ele diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Isto pode sugerir para nós não só um cansaço físico, não só hematomas e feridas dos açoites que recebera, mas Paulo estava profundamente desgastado emocionalmente e espiritualmente. Apesar disso, ele permanece nesta igreja 1 ano e meio, 18 meses, e aqui exerce um ministério muito frutífero, abençoador. Então é importante para nós sabermos como que ele chega em Corinto e como ele sai de Corinto. Deixa uma igreja pujante, abençoada, multidões se convertem, como nós veremos. E aí eu tenho mania de fazer algumas perguntas para o texto, e eu perguntei: o que fortaleceu esse homem de Deus? Que podia ter desistido. É demais, Senhor, todas as cidades que eu passo, uma luta atrás da outra, uma perseguição atrás da outra, eu estou aqui para servi-lo, e olha o que acontece comigo, olha o que fazem comigo, eu já fiz a minha parte, lavei as minhas mãos. Não, onde ele encontrava motivação, certamente não eram nas facilidades, porque a sua trajetória não era fácil. Nos confortos, na hospitalidade, com toda certeza não era. Mas ainda assim, esse homem de Deus recebe recursos preciosos para que ele, apesar de toda a situação desfavorável, pudesse exercer um ministério tão excelente. Na carta mesmo aos Coríntios, nós vemos isso. Lá em Atos, nós encontramos: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando os judeus, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Que futuro promissor, um passado difícil, um presente difícil, mas um futuro promissor. Ele advém de perseguições, de dificuldades, de prisões. Chega em Corinto, encontra lá também oposições, mas apesar de todas as dificuldades, ainda assim, Paulo tem um ministério abençoado e muito frutífero. Os meses se passam, Paulo sai de lá, deixa uma igreja saudável, dinâmica. Mas a igreja começa a passar também alguns tempos difíceis. Depois da partida de Paulo,
a igreja começa a experimentar problemas sérios. Paulo fica sabendo que a igreja que ele plantara e deixara tão saudável tem experimentado agora problemas referentes a divisões, a contendas entre irmãos, problemas no casamento e tantos outros problemas. Então Paulo, movido pelo Espírito Santo, escreve esta carta ensinando quem esses irmãos deviam ser e como a igreja de Cristo deveria proceder. Neste único versículo, que ele é uma espécie de conclusão, nós encontramos relevantes recomendações finais. Paulo fará aqui ao menos 3 grandes recomendações no final desta carta. Se nós observarmos aí no capítulo 16, que é o último capítulo, praticamente ele está encerrando, não trata de mais nenhum assunto novo. Ele dá orientações aí no capítulo 16 sobre a coleta que se fará para enviar para os crentes da igreja da Judéia que passam dificuldades. Fala de alguns dos seus projetos, fala de Timóteo e Apolo, Estéfanos, Fortunato e Acaio, e faço as saudações finais. Então o versículo 58 é uma espécie de conclusão da carta toda. Essa igreja precisa aprender, assim como Paulo aprendeu, o que pode lhes dar sustento, o que pode lhes dar vigor, o que pode lhes dar condições de enfrentar as situações da caminhada cristã. A primeira recomendação final é esta: eles deveriam ficar firmes. Fiquem firmes. Eu já coloquei a resposta, mas seria apropriado fazer uma pergunta: ficar firme em quê? Eu acostumei a fazer esse cumprimento algumas vezes, já me cumprimentaram, todo firme, está firme. Alguns até brincam assim, não firme igual prego na paçoca. Mas firmados em quê? Eles deveriam estar firmados na palavra. É isso que deu vigor para Paulo, é isso que o sustentou. E esta igreja precisaria também. Esse portanto aqui, ele deságua. É uma espécie que toda a carta deságua nesse versículo. Todos os ensinos vêm chegar aqui nessa conclusão final, nessas recomendações finais. Mas dizer simplesmente ficar firmado na palavra é muito amplo. Nós não temos como ler essa carta inteira agora para poder saber o que está chegando aqui para Paulo dizer. Portanto, depois de tudo que eu disse para vocês, fiquem firmes no que eu disse para vocês. Mas eu acredito que o que era mais importante na carta toda está exatamente no capítulo 15. O assunto mais fundamental está aqui no capítulo 15, que Paulo vai dizer, portanto, fiquem firmes em quê? Em tudo que eu disse na carta, mas principalmente o que eu disse no capítulo 15. E ele vai dizer no capítulo 15, a partir do versículo 12, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição de mortos, essa igreja estava se perdendo. E eles se perdiam à medida que desconsideravam ou não levavam tão a sério esse preceito fundamental da ressurreição de Cristo e naturalmente da sua própria ressurreição. Ele continua, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiam em Cristo pereceram. E ele completa dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eles estavam se afastando da boa doutrina, do fundamento mais elementar da fé cristã. É por isso que ele diz: portanto, meus amados irmãos, fiquem firmes, sede firmes. Não dá para imaginar o banco que vocês estão assentados se os seus pés fossem cortados. Não é possível manter-se nessa mesma posição, minimamente seguros e confortáveis, se os pés fossem arrancados, porque eles arrancaríamos o suporte. Se nós arrancássemos essa premissa do nosso viver diário, nós arrancamos o nosso suporte, o nosso sustento. Não é possível, como nós veremos, ter esperança se nós não tivermos a convicção e certeza de que Cristo ressuscitou e de que nós também ressuscitaremos. Já no início da carta, nós encontramos a base dos problemas. Nós já fizemos este exercício. A base dos problemas dessa igreja, da fragilidade, da falta de suporte. Em todos os 10 primeiros versículos desta carta, Paulo reitera e repete o nome de Jesus Cristo. Não vou fazer esse exercício novamente, que eu já fiz em outra ocasião. Mas, só para ter uma ideia, ele começa dizendo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. No versículo 2 ele fala em Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, Senhor Jesus Cristo. No 4, Cristo Jesus. No 5, no 6, no 7, no 8, no 9 e no 10. Vocês não estão sabendo enfrentar as dificuldades de vocês, porque não estão usando o recurso mais precioso de todos. Fiquem firmes na palavra, fiquem firmes nesta verdade. Eu não preciso recontar uma história triste que já contei para vocês várias vezes, daquele funeral tão difícil que eu tive de participar, daquele pai sepultando o seu filhinho de 3 anos de idade, aquele caixãozinho branco, e ele se despedindo do seu filho na madrugada, alta madrugada, quando não tinha quase ninguém lá. Não vou recontar essa história tão triste. Mas nós convivemos com o maior de todos os dramas da humanidade, que não é o desemprego. Não são as ideologias tortas, politicamente falando. O maior drama do ser humano é a morte. Não há rico, não há pobre, não há saudável nem enfermo. Não há distinção de classe, de gênero, não há distinção de sexo. Todos nós, quando estamos rodeados por uma situação como essa, qualquer um de nós ficaria abalado. O que pode então dar alguma esperança? No que a igreja deve se firmar? Assim como Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. Por essas e muitas outras correções, nós podemos afirmar que o apóstolo Paulo quis dizer para os irmãos em Corinto durante a carta toda, culminando com esse versículo 58, fiquem firmes na palavra que ensina que Cristo está vivo e é Ele quem sustenta a sua igreja. Tente viver um dia sequer sem essa premissa. Se nós não nos desesperarmos num primeiro momento, logo nós nos desesperaremos. Porque as dificuldades, elas estão ao nosso entorno, as más notícias estão à espreita. A injustiça reina no nosso país. A questão não era que havia algumas pequenas falhas teóricas, alguns pequenos déficits de conhecimento. Ninguém sabe tudo, nenhum de nós conhece tudo, nenhum de nós tem a profundidade adequada das Escrituras, nenhum de nós tem, nenhum de nós a terá. Conhecimento total, profundidade total, nenhum de nós. Mas existem algumas coisas que nós não podemos abrir mão.
A carência de firmeza na palavra provocava entre eles um raquitismo espiritual. Lá no capítulo 3, Paulo diz assim para eles: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Sabe o que isso significa? Significa que muitas instruções eles não podiam receber. Muitas orientações ficaram sem ser dadas, porque eles não tinham condições de receber. Havia certamente correções acerca do casamento. Ó, maridos, é assim que você tem que viver. Eu não posso falar isso com eles, porque muitos deles não vão entender o que eu vou dizer. Vão se revoltar contra mim, vão resistir. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Portanto, meus amados irmãos, fiquem firmes na palavra que ensina para nós esta verdade. A carência dessa firmeza na vida dos crentes de Corinto provocava uma vida muito desonrosa. Paulo vai dizer para eles lá no capítulo 5, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, naturalmente uma madrasta. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O problema deles era se afastar de Jesus Cristo. Eles continuavam celebrando a ceia, continuavam entoando hinos, se reunindo para cultuar o Senhor, mas estavam perdendo de vista esta verdade. E por perderem de vista a ressurreição de Jesus, por não trazerem esta verdade para o seu dia a dia, por não se lembrarem dela no dia a dia e a aplicarem nas circunstâncias variadas da vida, eles perdiam de vista a sua própria ressurreição. Aí eles ficavam à mercê daquilo que poderia dar alguma segurança para eles. Era isso. Uma igreja sem firmeza não tem condições de enfrentar as lutas e as dificuldades. Erravam por não conhecerem as Escrituras. Por isso que havia muitos fracos, muitos doentes, e não poucos os que até mesmo morriam. Mas Paulo dá uma segunda excelente recomendação para eles, que era de permanecerem inabaláveis. Sede firmes, e ele acrescenta, e inabaláveis. Num primeiro momento pode parecer que é apenas uma recomendação sendo reforçada. Esse e não é um aditivo, no sentido de reforçar o mesmo argumento. É um aditivo para algo a mais, para um complemento. Num primeiro momento, eles tinham que ficar firmes em quê? Na palavra. Agora o inabaláveis seria diante de quê? Se fosse exemplificar numa árvore, o firme seria a raiz. E o inabalável seria o tronco. Precisavam ser inabaláveis diante das adversidades e diante das dificuldades que surgissem para intentar contra a fé daqueles irmãos. Você sabe, já deve ter passado com você ou algum próximo, como que a fé de alguém pode se abalar diante de um resultado negativo de exame, diante de uma má notícia. Como que uma notícia de desemprego, de uma enfermidade, ou até mesmo, caso mais grave, de uma morte, pode nos abalar. Você já deve ter ouvido expressões como, eu fiquei sem chão, minha casa caiu. E Paulo diz para eles, sejam inabaláveis. Mas não é possível não se abalar. Não é possível ficar firmes e inabaláveis diante de circunstâncias que nós vivemos. A não ser
que haja algo que me dê condições. Nada poderia abalá-los na fé, nada poderia abalá-los na pureza e na perseverança, se eles estivessem firmados na verdade bíblica de que o nosso Redentor vive. Os ventos podem ser contrários, impedindo a minha embarcação de cruzar os mares. Os tempos podem ser difíceis, o caminho pode estar muito estreito e muito aguerrido, como o próprio apóstolo Paulo experimentara. Mas o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: mas eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu bom depósito. Nós já sabemos que isso fez a diferença na vida do sofredor Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre as nações. Ele fala da sua própria vida, das suas próprias dificuldades aos coríntios, das próprias lutas que enfrenta. Porque a mim, ele vai dizer isso lá no capítulo 4, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Quando ele se refere a apóstolo, ele não se refere aos 12 e ele diz a todos aqueles imbuídos de levar o evangelho, que estavam sendo martirizados, que estavam sendo lançados nas arenas, que estavam virando espetáculo para as pessoas. Lá a diversão não era o cinema, não era o teatro, a diversão era ver cristãos lançados às feras. Aí ele diz: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos, mas estamos inabaláveis diante disso. Suportamos todas essas adversidades de forma inabalável, sem negociar preceitos, sem nos amoldar ao presente século. Paulo usa a admoesta como a pai. Ele vai dizer nessa mesma carta: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Suportem como eu suporto. Sobrevivam diante das dificuldades como eu sobrevivo, mas usando os mesmos recursos que eu utilizo, que eu uso. Essas adversidades na caminhada da fé, elas são uma realidade. Ele vai escrever uma outra carta a esta igreja dizendo o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, a ele, Paulo, e aos seus companheiros, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Mas ainda assim, quase chegaram ao ponto de desesperar da própria vida, mas não desesperaram da própria vida, porque estavam firmados em sólido fundamento. Ele sabia que se morresse, ele viveria, assim como Cristo. Foi difícil, mas ele não se abalou a ponto de desistir. Ele levou a bom termo a sua caminhada até o final, como nós sabemos. Apesar de ter sido provado, testado, perseguido, quase a ponto de desistir da própria vida, ele não desistiu. Anos mais tarde, ele escreve a Timóteo na segunda carta, dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu vou e você vem atrás, por favor. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida, a sua vinda. É isso. É isso. Não importa o resultado do exame. Não importa o que vai acontecer depois da cirurgia. Não importa o que vai acontecer depois daquela decisão de corte na empresa. Não importam as circunstâncias. Nós precisamos saber em quem nós temos crido. E precisamos estar certos e convictos de que é poderoso para guardar o nosso bom depósito. Combatamos o bom combate. Completemos a nossa carreira, guardando sempre a fé. Sede firmes e inabaláveis. Ele vai dizer para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Eu inauguro assim a terceira relevante recomendação. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor. Num primeiro momento, nós podemos pensar que são nossas meras atividades religiosas. O diácono pode achar que essa recomendação seja para ele manter-se atento à sua escala, quando o texto diz que ele tem que ser abundante na obra do Senhor, que ele tem de estar sempre disponível quando um colega vai faltar, ele vai suprir a sua falta. A mesma coisa o presbítero, a mesma coisa a organista, o coralista, e assim por diante. Quem está escalado na recepção, mas essa obra que o Senhor diz advém das premissas anteriores. Se eu estou firmado na palavra que ensina sobre a ressurreição de Jesus Cristo e a minha ressurreição, se eu estou firme e inabalável diante das circunstâncias por conta desta verdade, é esta verdade que eu devo proclamar. É esta adversidade que eu devo ensinar. É esta verdade que eu devo viver, que eu devo proclamar. É por isso que ele diz aqui a Timóteo: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Depois da recomendação de que ficassem firmes na palavra, de permanecerem inabaláveis diante das adversidades, agora eles precisam estar preparados para frutificar, porque há um sem número de pessoas aí fora sem a viva esperança, vivendo à mercê de ter alguma boa notícia, de ter alguma realização para conseguir levantar todos os dias. A motivação tem que ser o salário, a promoção, o feriado, a viagem, as férias, ou alguma notícia. Quando alguma dessas coisas sai do esquadro, abala a estrutura da pessoa. Há muitos aí que não sabem ainda que a morte não é mais o fim, e que apenas uma maneira de vencer a morte: Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Paulo vai dizer aqui mesmo no capítulo 3, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Somos cooperadores com Ele para anunciar o quê? Ele vai dizer nessa mesma carta: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel.
Despenseiro é aquele que tem a chave da despensa. A Bíblia diz que na presença do Senhor há uma graça inesgotável. E nós somos mordomos e despenseiros da multiforme graça de Deus. Tem pessoas vivendo aflições no casamento, na vida profissional, lutando com enfermidades, com desgostos, doenças afetivas, emocionais. E o Senhor tem graça para ser dispensado e nós temos a chave da dispensa. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Ele vai dizer nessa carta: pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Eles deveriam pregar como bons despenseiros, como bons cooperadores. A igreja de Corinto deveria, portanto, anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. O que foi Jesus Cristo mesmo que ensinou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele faz uma pergunta: crês isto? Para terminar, meus irmãos, quando Paulo enfrentou dificuldades até chegar em Corinto, e as que ele encontra lá mesmo, em Corinto, o que o encorajou? Nós vimos como é que foi que ele chegou lá. E mesmo depois que estava lá, enfrenta oposições. O que fortalecia esse homem de Deus? Já sabemos que não são as facilidades, a hospitalidade, o conforto, e nem mesmo o sucesso da sua pregação. Nós sabemos o que o fortalecia. Ele mesmo diz isso. Ele mesmo compartilhou isso. E lá em Atos nós encontramos, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles, os judeus, e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, dele estou limpo, e desde agora vou para os judeus. Desde agora vou para os gentios. E teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor Jesus lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nesta cidade. O que fortalecia esse homem? Não era um Cristo morto, vencido, mas era um Cristo ressurreto. E ponto final. Jesus está aqui conosco. Ele pode ser acessado. Já contei para vocês a história daquele garoto que vivia um grande drama na sua vida. E quando leu pela primeira vez o Evangelho de Mateus, as palavras de Jesus no Sermão do Monte, sentiu a companhia de Jesus, que nunca mais o abandonou. Situações adversas acontecerão, lutas, dificuldades, sofrimentos, nós estamos todos envelhecendo. A qualquer momento nós podemos elevar nosso pensamento e nossa voz e falar com aquele que vive, tendo a certeza que assim como ele vive, nós viveremos também. Portanto, meus amados irmãos, diz Paulo, depois de tudo que escrevi para vocês na carta, sede firmes, permaneçam inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom.